Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Que bom estarmos juntos mais uma vez, falando de saúde, falando de bem-estar, falando dos problemas que nossas famílias enfrentam também e partilhando tudo isso com você que está em casa. Afinal de contas, nós fazemos isto para a sua saúde, para o bem-estar da sua família, com muita satisfação que nós estamos aqui. No programa de hoje, nós vamos tratar de um problema muito sério, na verdade, um assunto muito sério, que é a saúde mental de crianças e adolescentes. A gente sabe que durante a pandemia foi um momento novo para todo mundo, e não foi diferente para as crianças e adolescentes que estão vivendo este momento. Sim, foram muitos os desafios. O desafio de ficar longe dos amigos, o desafio de ficar restrito às aulas presenciais, foram muitos desafios de ficarem restritos dentro de casa, né? Muitas vezes reclusos em ambientes muito pequenos, se privando de brincadeiras ao ar livre, se privando de muitas coisas. Agora a gente sabe que eles já começam a retornar às aulas presenciais, a pandemia não acabou, e como é que está a cabeça desse adolescente, dessa criança, como é que é o perfil hoje dessas crianças que estão voltando às escolas? Quem são as crianças que os professores estão recebendo? Quais cuidados diferenciados que esses professores, esses pedagogos precisam ter com esse público? É sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga Daniele Lucena, que está aqui conosco, vai nos ajudar a compreender, né, essa seara toda. Daniele, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Viva Saúde. Seja muito bem-vinda. Olá, Mirna, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Né? Bom dia a todos, e eu parabenizo, né, vocês por trazerem esse tema, né, que é tão importante de ser discutido, de ser pensado, de refletir sobre, porque, na verdade, quem são essas crianças? Né? Porque alguém que passa pela experiência que nós temos passado, né? Claro que isso provoca mudanças em nós. Né? Então, realmente, as crianças que estão voltando agora, aquelas que estão em condições de voltar, não é? São crianças que precisam de uma readaptação, né? Elas precisam de um olhar de compreensão por parte dos pais e também da escola. Né? O que eu tenho visto são muitas crianças com dificuldade na readaptação, nas regras, né? Em voltar aquelas regras da escola, e agora muito mais, porque tem a questão dos protocolos de segurança, então o tempo todo com máscara. Se para nós adultos já não é tão fácil, né, passar o dia inteiro trabalhando com máscara, para elas também é muito mais difícil esses protocolos, então tem que se adaptar a essas novas regras, é uma readaptação à vida social delas, né, ali com os colegas. Então, o que eu tenho visto também de queixas no consultório é essa dificuldade, né? Então, muitos, principalmente adolescentes que estão nessa fase da questão social muito mais forte, né? Então, eles com muita vergonha desse retorno, muito inseguros, né? Que turminha que eu vou encontrar? Será que eu vou conseguir me entrosar de novo, né? Quem são os meus amigos? Alguns estão online, então muito inseguros nesse retorno. Não é? Aquelas crianças menores, o que eu percebo é o medo muito grande de sair, de deixar os pais, o medo de algo de ruim que aconteça, então esse apego muito grande com as figuras parentais, né? Então realmente é um desafio para todos nós contribuir, né, com esse retorno às crianças, que é tão importante, né, o retorno às aulas. Em relação ao convívio com outras crianças, Daniele, muda também? As crianças agora elas vão para a escola, mas não podem estar ali tão perto, não podem estar trocando. Quando nós éramos pequenas, a coisa que a gente mais gostava de fazer no lanche era trocar lanche, não é? Isso. Então, trocar lanche com a criança está difícil, não pode. Trocar brinquedo está difícil. Então, a gente muitas vezes tem que estar divulgando práticas que outrora eram consideradas práticas egoístas, Sim, não é? isso. Então, hoje a gente está defendendo algumas práticas que são práticas egoístas. Essa criança, como é que essa criança recebe isso? Como é que essa criança lida com o fato de não poder mais fazer coisas que ela fazia há pouco tempo, de trocar lanche, de trocar brinquedo, de brincar de pega-pega pegando amigo, enfim, isso também mexe? Mexe, mas as crianças, elas, com relação a isso, explicando direitinho o motivo, elas compreendem e tendem a aderir. Claro que vai precisar sempre de um adulto supervisionando, porque elas vão esquecer, vez ou outra, né? Disso aí, é natural. Mas elas
quando elas compreendem, faz muito sentido para elas, sabe? Porque as crianças, elas têm isso, né, de cooperar, de ajudar quando é bem explicado para elas, sabe? Se Quando faz adaptam melhor sentido. que Se adolescentes e adaptam, adultos? se adaptam sim, se adaptam sim. Elas compreendem. Agora, como eu falei, tem a questão da supervisão, né? A gente vai precisar, porque elas vão esquecer vez ou outra, faz parte, né? Agora vamos lá, saindo um pouquinho das crianças, indo para os adolescentes, que eu acho que é uma faixa aí que está sofrendo também. Muita gente até menospreza esse sofrimento, não é? Mas para os adolescentes, imagina só, gente, você de casa que já foi adolescente um dia, qual é a rotina do adolescente? É estar com os amigos, é sair, é ir para show, é ir para festa, né? É aglomerar. Adolescente é aglomeração, entendeu? Isso aí é juventude, isso é uma coisa muito inerente da idade. Então, você se privar disso, porque continuam privados, eles voltaram até para a escola, muitos, mas Sim. continuam privados daquilo que eles mais gostam, que é de estar em bando com seus amigos, com os seus parceiros. Isso é muito complicado, né, Daniele? Muito, muito complicado mesmo, né? Tanto que eu tenho notado, né, uma procura muito grande desse público, né, dos adolescentes, buscado o atendimento psicológico, porque realmente está afetando muito, é muito tempo com aula online. As aulas online, por si só, já são muito desafiadoras, para você conseguir prender sua atenção, né? Utilizando muitas vezes um celular, ou utilizando ali todo o espaço que também é de interação social, né? Então, eles realmente estão sentindo muito. Muitos adolescentes com sintoma de ansiedade, de depressão, sabe? Então, é preciso que toda a comunidade, né, escolar, os pais, estejam muito atentos realmente a esses estados emocionais dos adolescentes, porque tem muitos precisando de ajuda. Como é que fica em relação ao estudo? Cobrar ou não cobrar o estudo agora? O adolescente ele tem muitas responsabilidades com o estudo, infinitamente maior que crianças, né? O adolescente já tem o peso do Enem, o adolescente já tem o peso de que daqui a um ano, daqui a 2 anos, tem que passar no vestibular, enfim, tem que passar tem que ter uma nota bacana no Enem. Mas e agora? E os pais ficam naquelas. Até em 2019, os pais estavam ali no pé para eles estudarem o dia inteiro, seja no cursinho, seja dentro de casa ou na escola. Mas agora, o cursinho que era ao vivo já está online, então os pais ficam na dúvida se devem cobrar da mesma forma, porque as provas vão acontecer, e mais cedo ou mais tarde elas vão acontecer, ficam naquela de saber até onde eles podem ou não podem cobrar. E aí, como é que se resolve esse impasse? Mirna, muito importante essa sua pergunta. E eu acho assim que vai muito além do cobrar. Eu acho que não se trata do cobrar, o mais importante agora, mas de ajudá-los a organizar o tempo, sabe? Porque é isso que eu vejo uma grande dificuldade deles. Porque como o espaço deles, vamos dizer, online é a tela, né? E ali ele tem que dividir entre os amigos, entre responder um WhatsApp, uma rede social, a aula que está acontecendo, não é? Então, assim, está tudo muito difícil de gerenciar para os adolescentes. É isso que eu tenho notado na minha prática, né? Então, acho que a postura dos pais nesse momento está de ser parceiro ali. Cara, eu estou notando que está difícil, né? Está difícil gerenciar. Me fala como é que você está organizando seus estudos. E tentar ajudar, né? Não é uma postura de crítica agora, é de compreender. Até para a gente está difícil, né? A gente, em Uhum. casa é trabalho, é serviço doméstico, é cuidar. Então, para a gente, Tudo precisa de uma misturado e junto habilidade. ali naquele ambiente, no mesmo Isso, ambiente. Mirna. E é uma habilidade de organização que muitos de nós adultos não temos. E eles, muitas vezes, eu percebo muito que isso é uma necessidade deles, sabe? Então, é preciso sim a gente falar e cobrar a responsabilidade, os compromissos, porque é possível sim a gente fazer isso tudo, não é? Sendo que muito mais numa forma de parceria mesmo, eu estou aqui para te ajudar nisso, do que de ficar só cobrando e sem estar ali disposto. O que é que você está passando? Qual o teu problema? Qual a tua dificuldade? Eu acho que vai por aí. Outras coisas que a gente observa também é que, quer queira, quer não, durante a pandemia, aumentou o número de pessoas com obesidade, aumentou os casos de depressão também, de ansiedade, síndrome do pânico. A gente observou isso já, isso a imprensa está aí divulgando a todo momento.
E a gente sabe que dentro de todos esses probleminhas tem muitos adolescentes envolvidos e também num momento muito delicado da vida deles, né? Isso também pesa, mudança corporal, você está restrita, o adolescente está ali ganhando mais peso, a questão da vaidade, isso também é um ponto que deve ser olhado com delicadeza? Muito, Mirna. Realmente a questão do aumento assim do peso tem sido assim evidente, né? Eu noto muito nos atendimentos isso aí, e juntando no momento da vida em que você está construindo sua identidade, né? Que você está, enfim, tem um impacto enorme, né? Essa questão da pandemia diz que a grande preocupação e o grande grupo de risco realmente são crianças e adolescentes e profissionais de saúde, não é? Grupo de risco que eu falo para transtornos mentais. Não é? Então, realmente é algo que a gente, enquanto pai, enquanto professores, a gente precisa estar muito atento para notar essa dificuldade, porque muitas vezes ela está mascarada. Muitas vezes ela está mascarada, e se a gente não tiver um olhar muito atento, a gente não percebe. E, claro, esses sinais vão variar de acordo com o adolescente, de acordo com a criança, Daniele, mas tem como os pais ficarem mais atentos para alguma mudança de comportamento? Existem sinais um pouco mais claros que a gente consiga pontuar? Tem, sim, a irritabilidade, né? Algo que a gente precisa ficar alerta. Insônia, pesadelos. O aumento de peso por si só também já é um sinal de alerta. Acho que esses são os principais, sabe, Mirna? A ansiedade, então eu digo que pouca coisa escapa a um olho no olho, né? Então Isso. o meu alerta, assim, a minha dica, assim, a minha orientação para os pais é olha, olha no olho do seu filho, né? Porque pouca coisa ali vai escapar. E acho que também uma forma interessante da gente também descobrir realmente o olho no olho, porque ninguém conhece tão bem o filho. Tecnicamente não deveria conhecer. Ninguém deveria conhecer melhor o filho que os pais, né? Então, você que é pai, você que é mãe, se está percebendo que ele tem alguma coisa muito diferente no comportamento daquele filho, no hábito daquele filho, né? É importante ficar alerta também, né, Daniele? Os sinais que o próprio filho vai dando de acordo com a mudança de personalidade, de comportamento que naturalmente ele tem, não é? Então, isso também já pode ser um alerta para os pais, não é? Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, né? São sinais de alerta, sim. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com a doutora Daniele Lucena, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e vamos falar também, sabe sobre o quê? Sobre os pais. Porque por trás de um adolescente, por trás de uma criança, tem sempre um pai e uma mãe que também estão prejudicados nesta pandemia e muitas vezes acabam sobrecarregando esses filhos. Não sai daí que a gente volta já.